Olá, meu nome é Odir, eu sou autista. Você que já acompanha o meu canal sabe que eu sou um doutor em filosofia do direito, mas antes de tudo eu sou autista, desde antes de nascer, porque o autismo é congênito. E hoje eu queria falar sobre uma característica autística que é muito comum, é típica do autismo e que muita gente entre os neurotípicos se incomoda. É a nossa dificuldade de estabelecer contato visual, chamados olhos nos olhos, que nós autistas temos muita dificuldade. Em alguns autistas isso chega a doer. Então alguns autistas viram a cara quando conversam com você. Alguns autistas não verbais simplesmente não olham para você. E alguns autistas como eu que olham para a pessoa, normalmente não olhamos para os olhos. Olhamos para o nariz, olhamos para a boca, olhamos para a ponte nasal, que é essa parte, e não conseguimos estabelecer contato visual. Isso se dá por uma característica congênita, ainda não bem explicada pela ciência, mas é uma característica autística. E vamos lembrar, forçar que nós olhemos nos olhos nos é muito desconfortável. Para alguns autistas isso causa uma espécie de dor. E aí, aquelas terapias que estão baseadas, que partem do pressuposto que é necessário o contato visual para começar os trabalhos, são as terapias que nos fazem mal. Claro, há muitos terapeutas, especialistas e outros que dizem: ah, mas se não tiver contato visual não dá para trabalhar com autista. Desculpa, há sim. Há terapias que não partem do contato visual. Há terapias que trabalham de outra forma. E é a forma correta para trabalhar com uma criança autista. Não é forçar o contato visual. Tem um filme que eu gosto muito, que é a história da Temple Grandin, que é uma autista famosa, em que mostra uma cena da infância dela. Ela fixada com um olhar muito fixado no lustre e a mãe puxando o seu rosto enquanto tentava alfabetizá-la, para mostrar o como se fala as palavras. E ela voltava o olhar para o lustre. A mãe puxava, ela voltava a olhar para o lustre. A mãe puxava, ela voltava a olhar para o lustre. Isso mostra as dificuldades que nós temos algumas vezes de prestar atenção, de olhar para a pessoa que está falando. E para nós pode ser uma tortura. O fato de nós não estarmos olhando para a pessoa não quer dizer que a gente não esteja ouvindo. E aí você que às vezes tem uma criança que tem um autismo mais acentuado, diz: ah, mas eu já fiz teste com meu filho, ele não é surdo, mas ele sequer responde quando eu chamo o nome. Por quê? Porque ele está focado em outra coisa. E daí você pode falar, mas às vezes ele está entretido, por exemplo, como alguém me falou, meu filho fica entretido com uma bucha de cozinha. Aquela bucha de fazer limpeza, que é amarela de um lado, verdinha do outro. Eu quero lembrar, autistas têm o setor sensorial totalmente alterado. E você que não é autista, às vezes não tem condições de imaginar as sensações que essa criança autista tem apenas apertando aquela buchinha. Claro, pode parecer muito estranho para um neurotípico que às vezes nós não conseguimos estabelecer contato visual, mas olhamos as roupas da pessoa, aquilo nos chamou muita atenção, às vezes muito mais alto, muito mais forte do que ela está falando. Quantas vezes eu me vi
prestando atenção no tom de voz, no sotaque, na prosódia, na forma de pronunciar as palavras de uma pessoa, sem prestar atenção no que ela estava falando. E claro, eu não olhava para os olhos dela, eu olhava para a boca. Para uma pessoa neurotípica, isso pode parecer muito estranho. Para nós autistas, é comum, é da nossa natureza. Não é por acaso que em grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, Signal, etc., outros comunicadores, as redes sociais, muitos autistas prefiram a comunicação por escrito. Por quê? Porque a comunicação por escrito não vem com ruído. Ela não vem com uma expressão facial, que nós temos muita dificuldade de ler expressões faciais. Para explicar os tons, a comunicação por escrita bem feita tem a pontuação, a vírgula para uma respiração breve, o ponto para uma respiração mais longa, a exclamação, o ponto de exclamação para dar a exclamação, o ponto de interrogação quando se trata de uma pergunta. Agora, tem gente que só usa reticências. Eu fico louco quando eu pego um texto que só tem reticências. Eu não sei se a pessoa está perguntando, se está afirmando, sem nada, até porque eu sou um pouco literal. Uma vez um aluno me escreveu um e-mail, dizia, vai ter prova amanhã, 2, 3 pontos. E eu respondi, da onde você tirou essa informação que eu não conheço? Ele estava perguntando se ia ter prova amanhã. E eu não entendi que era uma pergunta. Eu achei que era uma afirmação. Nós, autistas, somos literais. Quando a comunicação por escrito vem com esse tipo de ruído, nós tendemos a não entender. Mas quando a comunicação por escrito está bem feitinha, a pontuação correta, nós entendemos que é uma beleza. E às vezes não conseguimos compreender uma fala. Às vezes não conseguimos olhar nos olhos e ter aquele olhar de sinceridade que os neurotípicos tanto prezam. Vamos lembrar daquela música, né? Olho nos olhos, quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você eu fico bem demais. Desculpem, eu canto tudo errado. Mas é a música. Olhos nos olhos. Para nós a comunicação se dá com a boca. Parece estranho, parece muito estranho para nós autistas. Parece muito estranho. E uma segunda coisa que eu queria falar, além dos olhos nos olhos. Por que às vezes nós não compreendemos falas e por que muitos autistas não falam? Existe uma característica tão comum em autistas que um artigo científico de 2010 ou 2011 propunha como marcador no cérebro para exames de ressonância e verificar se a pessoa é autista, de tão comum que são alterações numa parte do cérebro chamada giro temporal. Essas partes do cérebro cuidam de duas atividades relacionadas à fala, mas não à música. Que partes são? Ouvir a fala e compreender e articular a fala e falar. E aí eu quero fazer a menção a uma colega autista, não vou dizer o nome dela, para preservar a intimidade dela, que começou a falar aos 13 anos quando aprendeu a ler. Daí você fala, mas espera aí, aprende a ler e escrever antes de falar? Ah, se vocês soubessem como isso é comum entre autistas. E ela, para pronunciar o que escrevia, começou a falar. Mas ela passou uns 2 anos ainda, até os 15, com ecolalia. O que ninguém entendia é que muito antes disso, ela era capaz de cantar musiquinhas infantis, mas não conseguia falar. Porque são áreas diferentes do cérebro que estão agindo. E uma coisa eu vou explicar. Talvez o autista nunca, mesmo aquele que fale, nunca consiga
fazer aquele tipo de conversa que os neurotípicos adoram, aquele bate-papo sem sentido, que é só para socialização. Vejam que eu chamo de bate-papo sem sentido. É estranho isso. E eu conheço o caso de uma menina autista que não falava, soltava só uma palavrinha ou outra, até que um dia ela fala, mas as conversas de vocês são desinteressantes. Falou bem assim. Já tinha um português perfeito. E lia muito com 3, 4 anos. Então, nós autistas temos dificuldade com o contato visual, isso é claro. Alguns autistas têm tamanhas alterações no cérebro que não conseguem falar. Outros autistas não têm as alterações tão acentuadas e conseguem falar, mas não estabelecer a conversa como os neurotípicos querem. E muitos autistas têm dificuldade em compreender a fala. E daí você pode pensar, mas você, por exemplo, que é professor de filosofia do direito, será que você tem dificuldade em compreender a fala? Por incrível que pareça, eu tenho. Quando? Quando estou numa roda de pessoas. Por exemplo, uma roda de amigos num bar. É muita gente falando ao mesmo tempo, mais barulho, mais copo batendo, mais... Tudo se mistura e eu me perco. O barulho pode estar baixo, mas são barulhos concorrentes. A questão não é a altura do som. A questão é a quantidade de sons. Eu falo bem numa sala de aula. Numa sala de aula, cada um fala de uma vez. É uma coisa tranquila. Todo mundo falando ao mesmo tempo, eu me perco. Eu me perco. Eu tenho, portanto, alguma dificuldade no processamento da fala. Isso pode parecer estranho para uma pessoa neurotípica que não é autista, mas para nós autistas é uma característica comum. É uma característica muito comum. Né? E se dá por alterações neurológicas. Se dá por alterações neurológicas, a gente não modifica por terapias. Então não adianta fazer uma terapia para o seu filho olhar nos olhos, não vai ter terapia que vai explicar como a sua filha vai conversar numa conversa de bar fluentemente. Não tem terapia para isso. No máximo, o autista vai aprender a disfarçar. Olhar para uma parte mais alta do nariz, a ponte nasal, as pessoas pensam que a gente está olhando nos olhos. Isso disfarça. É o processo de mascaramento que muito autista desenvolve com prejuízos, mas que muito autista desenvolve, autistas mais leves, desenvolvem para viver em sociedade. É muito comum isso, as máscaras, principalmente entre mulheres. Um dia eu quero trazer uma mulher autista aqui para falar desse processo de mascaramento feminino, que é muito forte, muito forte, muito forte. Mas eu não sou mulher, eu não tenho condições de explicar tão bem quanto uma ou outra amiga minha autista que sabe explicar isso muito melhor. Ok? Assim que eu aprender a fazer uma live com 2 pessoas, eu faço. Eu ainda não sei, não tenho domínio técnico para isso. Desculpe se meus vídeos são muito simples, eu estou sempre com camisetas parecidas, da mesma cor, eu estou sempre com o mesmo fundo. O que varia é o meu cabelo rebelde, né? Varia um pouco a iluminação de acordo com o dia, porque desse lado vem a luz do dia, por isso ele é mais iluminado. Se gostou do canal, assine, dê o seu like. Se não gostou, paciência. Eu estou aqui para tentar explicar. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. E, por favor, ouça autistas. Os autistas e as autistas têm muito a dizer, mesmo os que não falam.